Os milagres que Jesus realiza, eles não são apenas milagres, mas eles são sinais. Tudo aquilo que Jesus faz, ele tinha um objetivo muito maior do que aquele que era visto. Tudo que Jesus opera, ele opera alguma coisa também através daquele sinal. Jesus sempre quer nos ensinar algo. Em todas as curas que Jesus fez, ele manifestava algo de si naquela cura. Por isso Jesus não curava todos, porque a missão de Jesus não era ser apenas um curandeiro. Ele curava sim, ele fazia sinais para manifestar que ele era realmente o Filho de Deus. Mas se você olhar na Sagrada Escritura, em diversas vezes, Jesus ele exige que a pessoa tenha fé para que o milagre aconteça. E ele repete como se fosse o refrão de Jesus: seja feita como tu cresces. Deus poderia muito bem fazer o milagre, mesmo se nós não tivéssemos fé. É só você olhar no Antigo Testamento, como por exemplo lá no Mar Vermelho. O povo estava com o coração endurecido, reclamando, não estavam acreditando naquilo, e de repente Deus abriu o Mar Vermelho diante deles. Muitos passaram diante do Mar Vermelho sem crer naquela experiência de Deus. Deus pode realizar um milagre na sua vida, ainda que você não creia. Mas Deus quer a sua fé, para a partir dela trazer para você um grande ensinamento. E mais uma vez Jesus, ele faz isso hoje. Quando nós olhamos o contexto, eles estavam dentro de uma sinagoga. Era dia de sábado, eles estavam ali para ouvir a palavra de Deus. Era o dia que eles guardavam para ouvir a santa palavra e nada mais faziam. Diante de uma sinagoga, de homens que politicamente se diziam religiosos, o que eles podiam esperar? Provavelmente obras de Deus, homens de Deus, mas não foi isso o encontrado. Ainda que estivessem dentro do templo, o que eles encontravam não era uma obra do Senhor. Aprenda uma coisa: por mais que a igreja seja santa, no meio dela existem os pecadores. E mesmo em meio aos pecadores, Deus continua a realizar milagres. Não por causa dos pecadores, mas por causa do seu amor. E de repente, Jesus chama um homem de mão seca para junto dele. O que será que Jesus queria ensinar chamando um homem de mão seca? Dia de sábado, sinagoga, um homem de mão seca. A mão seca é um membro do corpo. Quando Jesus ele chama um homem de mão seca, é como se ele estivesse dizendo para aquele povo que estava ali naquela sinagoga: vejam, vocês, homens do Antigo Testamento, vocês receberam a aliança, vocês receberam os milagres de Deus, mas vocês não vivenciaram porque vocês são duros de coração, vocês pecaram diante de Deus, porque vocês não se abriram. Diante deles tinha um homem de mão seca, mas tinha todo o resto de coração endurecido. Todo o resto estava com o coração feito pedra. Eu me recordo que em Ezequiel, no meio daquele povo de coração duro, Deus diz: dar-vos-ei um novo espírito e um novo coração. E ainda acrescenta também uma outra passagem: eis que vos tirarei esse coração de pedra e no lugar vos darei um novo coração, um coração de carne.
Quando Jesus ele chama aquele homem de mão seca, ele revela para todos aqueles que estavam ali naquela sinagoga, de que a religião que eles estavam praticando estava realmente seca. Pois como pode homens dizer-se religiosos, e se ao mesmo tempo o coração ainda continua endurecido? Como pode? Veja que quando Jesus ele entra no templo, algumas pessoas começavam a observá-lo. Eles começaram a observá-lo para saber se Jesus havia de curar em dia de sábado. Olha quanta maldade no coração. Quem tem maldade no coração, até mesmo o bem que vê o outro fazendo, serve de motivo para acusá-lo. Não importa o que o outro faça, quem tem maldade no seu coração sempre oferecerá maldade, ainda que o outro faça o bem. Jesus entra no templo para fazer o bem, de repente alguém quer acusá-lo porque ele fez o bem. Dentro do templo, homens religiosos, um acusando o outro porque o outro fez o bem. Isso acontece muito. Quando você começa a fazer aquilo que deve ser feito, quando você se destaca, quando você se empenha, quando você faz o bem, as pessoas do seu meio, e o mais doloroso às vezes é isso, são pessoas do seu meio, do seu mesmo ambiente, terão um pecado chamado inveja. A inveja não é querer o que o outro tem. A inveja é infelicidade de ver o que o outro está fazendo ou do que o outro está recebendo. Inveja não é querer o que o outro tem, é querer que o outro não tenha. Pois todas as vezes que o outro faz ou tem, ele manifesta em mim o que eu gostaria de ter feito e não faço. Então, para acabar com aquela dor, eu prefiro que ele não tenha. Então os homens começaram a acusar Jesus, e Jesus chama aquele homem e coloca-o no meio, entre aquele povo de coração endurecido, e Jesus estava um homem de mão seca. Os de coração de pedra e o de coração novo, que é o Cristo, está naquele homem, no qual Jesus realiza um grande sinal. Jesus realiza o milagre da cura do homem da mão seca. Com esse sinal, ele revela para aqueles homens duros de coração: Deus tudo pode curar, até mesmo um povo que está seco, Deus pode renová-lo. Basta que vocês se coloquem de pé diante de Deus e tenham fé.